quero falar nessa noite sobre uma nova dimensão de fé. Eu falei hoje cedo para quem veio sobre uma vida de fé, e agora à noite quero falar uma nova dimensão de fé. Não é somente uma mensagem para te ensinar algo, é para te preparar para as coisas que hão de vir, irmãos. Em 2015 para 2016, o Senhor falou comigo que tudo que não tivesse sendo edificado sobre a rocha ia ser abalado. Relacionamentos, vida financeira, saúde, casamentos, vida profissional. Porque veja bem, toda palavra de Deus é com o intuito de nos ensinar o caminho que nós devemos andar, aquilo que agrada a Deus, né? Nós entendermos a nós mesmos e principalmente conhecermos a Deus. A Bíblia é um manual para todas as áreas da nossa vida. Então, por isso que a palavra de Deus diz para meditar dia e noite nela, na palavra, porque no aprendizado da palavra nós vamos aprendendo e construindo algo, a partir do momento que nós vamos pondo em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. E Jesus vai dizer que tem casa que acaba sendo construída sobre areia. Quando vem a tempestade, a casa cai, não tem muito o que fazer. Mas quem constrói a sua vida, a sua família, tendo como base a palavra de Deus, você está se preparando para a tempestade, porque ela vai vir, sobre os bons, sobre os maus, ela vem. E isso, quando nós então entendemos isso, e nós nos submetemos à palavra de Deus, quando vem a tempestade, nós estamos prontos para enfrentar, e a nossa casa não cai. E ela se torna um lugar onde as pessoas podem ser abençoadas através de nós. No ano de 2019, meu líder, meu pastor, me encorajou, me desafiou a participar de uma escola que ele organiza anualmente, chamada Escola do Sobrenatural, e eu ia fazer pelo nível 3, tinha nível 1, que são 7 dias de jejum, nível 2, 21 dias, e o nível 3, 40 dias. Era o final de dezembro e janeiro, né, um tempo assim que não diria que é o melhor tempo propício para jejuar, né, porque é o tempo das festas, mas eu ouvi e obedeci isso, e terminou esse jejum dia 26 de janeiro, começando dia 17 de dezembro, foi difícil tudo, mas Deus deu graça para eu concluir essa escola, e logo na sequência veio o Covid. Quando chega o Covid, Deus tinha me preparado para enfrentar aquela situação que trouxe tanta tristeza, tanto medo, tanto pânico, né, naqueles dias para as pessoas. Então veja, tudo que você aprende, mesmo que você não esteja vivendo ou passando por isso, nunca a palavra de Deus ela é em vão, ela só nos prepara. E a mensagem que eu vou ministrar hoje, ainda que seja um ensino, nem diria que é uma pregação, mas um ensino, é para te preparar, para você continuar avançando, conquistando, e tudo que vier contra você, você vai ter graça e vai prevalecer em nome de Jesus, amém? Então, lá em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14, diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé.
Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, nada vos será impossível. Mas esta caça não se expele senão por meio de oração e jejum. Nesses anos de vida cristã, uma das coisas que Deus foi me ensinando, que existem 3 elementos importantes na vida cristã: amor, fé e esperança. Amor, fé e esperança. O amor é o principal, mas fé e esperança estão juntos do amor ali. Se a fé é um elemento importante, deve ser algo que nós devemos colocar como uma prioridade para que a gente possa aprender sobre esse tema. Porque veja bem, irmãos, aonde você chegou até hoje exigiu um nível de fé. As suas conquistas e realizações, o que você teve de sucesso até hoje, exigiu da sua parte algum nível de fé. Se você quiser ir além do que você está vivendo hoje, tu vai ter que entrar numa nova dimensão de fé. A tua fé que você tem hoje é a fé que você tem para viver a vida que você está vivendo atualmente. Se você sonha em novas conquistas, novas realizações, você precisa entrar numa outra dimensão de fé. Se você continuar vivendo da mesma forma que está vivendo hoje, tu vai continuar colhendo os mesmos resultados que tu está colhendo hoje. É simples assim. É simples assim. E, então, quando eu estava, ano passado, Deus começou a falar, comece a ensinar mais sobre essa questão da fé. Por quê? Porque, veja bem, irmãos, há muita coisa que você aprende, você ouve, seja aqui no culto, participando semanalmente, aí 52 vezes por semana, ou até mais por outras reuniões, nós aprendemos muitas coisas, e meditando na palavra, e ouvindo pela internet muitas coisas. Mas por que muitas coisas não são praticadas? Porque não tem fé. Porque o nível de fé impede da pessoa praticar, mesmo ela sabendo que é a verdade. Então, há muita coisa sendo ensinada, muita coisa sendo aprendida, mas não é tudo que é vivido e praticado. Por quê? Porque a pessoa não tem a fé suficiente para pôr em prática aquilo que ela está aprendendo. Então, por exemplo, podemos aqui ensinar sobre honra, honrar as pessoas, honrar a liderança, honrar os pais e mães, que é um princípio bíblico tão importante no reino de Deus, primeiro mandamento com promessa de bênção, mas muitas pessoas têm dificuldade de honrar os seus pais, têm dificuldade de honrar os seus pastores, têm dificuldade de honrar os seus líderes, as autoridades que Deus estabeleceu sobre ela. Por quê? Porque não há fé. Sempre que nós não obedecemos, não praticamos aquilo que nós aprendemos, é porque não temos fé necessária, suficiente. Assim acontece com uma vida de oração também, uma vida de oração. Você já orou por algo? A palavra de Deus em Filipenses 4, 6, 7 fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas diz para a gente orar, para a gente oferecer nossas orações, as nossas petições com ações de graças, né? Não andar ansioso, mas tu já passou por situação, estou com uma preocupação, uma ansiedade, ou talvez um medo de alguma coisa, eu oro, saio da oração, mas ainda continua no coração aquele mesmo sentimento? Tu já passou por isso? Por que a gente continua ansioso, preocupado, com medo das coisas? Porque o nível da nossa fé não é o suficiente para a gente entrar num lugar de paz, Então, por exemplo, quando eu oro por algo e eu tenho fé, a primeira coisa que me acontece é o quê? A paz que excede todo entendimento guarda o meu coração e minha mente. Então eu sei que quando eu oro por algo e eu tenho paz posteriormente em cima daquilo que eu orei, é porque a vitória já foi dada. Quando tu ora por algo e você não tem paz, é porque tu ainda não tem a fé necessária. E a gente tenta ter fé. Mas eu vou te ensinar um caminho hoje que você vai te levar a uma nova dimensão de fé. Amém? Esse texto que eu estou dizendo, que eu li, é para falar de uma nova dimensão de fé. Os discípulos já tinham expulsado demônios, sim ou não, irmãos? Já tinham tido essa experiência. Já tinham vencido outras batalhas que eles haviam
enfrentado, mas eles se depararam diante de uma outra situação, de uma outra batalha, que eles oraram, mas não tiveram êxito, não tiveram sucesso. E Jesus, então, desce do monte, porque ele está lá junto com Pedro, Tiago e João, no monte, onde Elias e Moisés aparecem para eles. Eles descem do monte. Som. Eles descem do monte, e eles se deparam com uma situação que ele vê que os seus discípulos não conseguiram lidar. E os discípulos também ficam preocupados. E eles chegam para Jesus e vão dizer: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos superar esse desafio, essa batalha que nós enfrentamos nesse momento? Então Jesus, ele vai dizer, lá no versículo 20, por causa da pequenez da vossa fé. Então veja bem, existem níveis de fé, existem medidas de fé, existem proporção de fé. Romanos 12:13 vai falar que a cada um é concedida uma medida de fé. Só que veja bem, você não vai permanecer, não é para a gente permanecer no mesmo nível de fé. Deus quer nos conduzir a novas dimensões de fé, a novos níveis de fé. Então, por exemplo, vamos supor aqui, vocês conseguem todo mundo ver? Posso colocar aqui? Vamos supor, aqui é um nível de fé. Esse nível de fé te trouxe aonde você está hoje. E se a sua fé, ela não for edificada, você vai continuar tendo as mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Mas se o seu nível de fé for edificado, aquilo que você não estava conseguindo superar, você começa a ter vitória. As lutas que você enfrentava e não tinha vitória, agora você começa a ter vitória. E se o teu nível de fé, e é claro que se tu entra numa nova dimensão de fé, tu começa a viver outras conquistas, outras realizações, vai viver tanto ministerialmente como a sua própria vida, no seu pessoal, no seu trabalho, você vai ver outras vitórias. A dimensão de fé que você está hoje, como eu estou afirmando isso por algumas vezes aqui, te trouxe aonde você está. Mas para os próximos passos, para as próximas conquistas, para ir em direção ao cumprimento das promessas, a tua fé vai precisar crescer, vai precisar ser edificada. E quando você, então, a sua fé é edificada, você começa a viver uma outra dimensão de bênção também. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, veja bem que Jesus está dizendo, então, que existem níveis de fé. Ele vai dizer que a pequenez da fé deles estava ligada, havia uma conexão relacionada com o quê? Com a incredulidade e a perversidade. A incredulidade é algo que nós sabemos bem o que é, o contrário da fé. Mas veja bem, a maldade, a perversidade no nosso coração bloqueia a fé, irmãos. A maldade, vou repetir isso. A perversidade do coração, a maldade, ela bloqueia, ela limita a fé. Como é que eu posso ir para uma nova dimensão de fé? Orando sobre cada ação, pensamento ou sentimento de maldade. Por exemplo, quando alguém me faz mal e eu não perdoo, essa maldade, porque é uma maldade, né? Toda vez que a gente fica magoado, por exemplo, a pessoa fica irado, murmura mais, fala mais mal das pessoas, age com maldade para com as pessoas.
E isso vai bloqueando a fé no nosso coração, irmãos. E vai limitando o nosso crescimento em fé. Então nós precisamos ir orando. Agora veja bem, Jesus então resolve aquela situação, ele repreende o demônio, porque ele estava numa outra dimensão de fé. E Jesus vai dizer que se eles tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, grão de mostarda era a menor das sementes, mas quando ela crescia, se tornava um lugar, uma árvore grande, e que acolhia os pássaros. E Jesus vai dizer, não é que precisa ter uma grande fé, precisa ter fé, do tamanho do grão de mostarda, porque se você tiver fé, do tamanho do grão de mostarda, nada vos será impossível. Há uma dimensão em Deus, de fé, que nada vos será impossível. Nada, irmãos. Eu estou buscando chegar nesse lugar, aonde nada me será impossível. Já houveram coisas, veja bem, irmãos, eu estou dizendo não só para você crer para receber coisas, mas crer para obedecer a Deus. Crer para obedecer a Deus. Eu me lembro uma vez, eu nem te contei isso, Diego, mas em 2017, 18, chegou uma profeta para mim e disse assim, Deus está dizendo que não é para você chupar sorvete mais. Eu não gosto muito de doce, então não tive muita dificuldade, mas eu gostava de um sorvetinho, irmãos. E eu pensei, bom, vou diminuir, é quente, diminuir o sorvete, mas pensei, acho que nunca vou conseguir abandonar de uma vez por todas isso. Chega outra profeta, estamos num evento, a senhora bota a mão na minha barriga, e de novo diz, tem coisa que tu tem que parar de comer, sorvete. Não acredito, Senhor. Aí eu falei, mas na minha mente era o seguinte, era uma coisa impossível, irmãos. Impossível. Daí, um médico que eu consulto falou assim, tu tem que cortar todo o açúcar. Irmãos, não é que eu consegui, fiquei 2 anos, mais de 2 anos, sem chupar sorvete. E eu olhava para aquilo e falei assim, aquilo que parecia impossível. Estou preocupado, irmão, que só tem mais 8 minutos para eu pregar, não sei se vai dar tempo. Deixa eu parar a brincadeira, vamos seguir em frente, senão vou deixar a mensagem pela metade. Mas tem coisa na nossa vida que parece impossível, irmãos, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, você vai vencer a impossibilidade em nome de Jesus, sabe por quê? Porque existe um Deus que é poderoso, e que para Ele nada é impossível, e que Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas, amém, irmãos? Aleluia. Agora, o que Jesus vai falar que deve ser feito, para chegar numa dimensão de fé, aonde nada nos é impossível, irmãos? Oração e jejum. Oração e jejum. O jejum, ele muda, não melhora só a nossa saúde, mas ele muda a nossa mentalidade. Quando eu comecei a fazer jejum, eu pensava assim, eu não vou aguentar. O jejum expande os limites daquilo que parece ser possível ou não, irmãos. Eu ia para o jejum de um dia. A primeira vez que eu fui fazer um jejum de um dia, foi eu e mais 2 irmãos lá em Campo Grande, numa chácara tal, íamos passar a noite, um dia todo sem comer tal. Daí um irmão que não acreditava que ele ia aguentar, ele levou lâmen para a gente comer. Cortou o nosso jejum.
Irmãos, eu não via a hora de ir embora para comer. Eu não via a hora. Comia aquele lamen assim, parecia a costela gaúcha. Dava água na boca, irmãos. Diga aí para o seu irmão, hoje eu vou pagar o seu jantar. Aquela costela gaúcha. Irmãos, Deus me ama. Deus me ama tanto que Ele tem me enviado tantas vezes para o Rio Grande do Sul. Hoje eu comi uma costela maravilhosa, irmãos. Meu Deus do céu. Teve uma vez que vim aqui 6 dias, comi 8 churrascos. Falei, meu Deus, que bênção, estou no paraíso. Eu sou japonês, o pessoal tem lugar que quer me agradar, me leva para comer comida japonesa, mas eu queria comer um churrasco. Um churrasco. Então, o jejum, você vai vendo que é possível, ninguém morre, irmãos. Tinha uma velhinha fazendo jejum no meu grupo, lá no monte. Aquela senhorinha, parecia aquelas cabras no monte, pulando, salteando lá assim, sabe? Falei, meu Deus, eu não estava aguentando lá, o jejum, e a senhora, falei assim, não, se ela aguenta, eu vou aguentar também. O jejum ajuda a expandir a nossa fé, porque você vê que é possível, coisas que às vezes parece que é impossível, não é possível sim, irmãos. É porque a nossa mente é que nos limita até onde eu e você vamos chegar. O que nós já sabemos, não é o que nós não sabemos, é o que nós já sabemos. Existem muitas informações, nós somos como um computador, temos um HD que está formatado, mas tem coisa ali que está má formatada. Por isso que tem que haver uma renovação da mente. Mas eu quero falar do principal elemento que vai edificar a tua fé, vai elevar a tua fé. Abra comigo lá em Judas, só tem um capítulo, versículo 20. Judas 20. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Essa palavra edificar, no grego, significa construir algo, como se fosse uma construção de uma casa, de algum lugar, uma construção. Então, nesse texto diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. E de que forma que nós edificamos a nossa fé santíssima? Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. E o que é orar no Espírito Santo? É orar em línguas. Orar em línguas. O que acontece quando você pratica a oração em línguas? A Bíblia diz que eu não estou entendendo nada, mas quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está construindo a minha fé. E à medida que eu vou orando, o Espírito Santo vai colocando tijolo por tijolo. E a cada vez que Ele coloca um novo tijolo, eu entro numa nova dimensão de fé. E eu continuo orando, não estou entendendo, mas estou crendo e obedecendo uma nova dimensão de fé. E continuo perseverando e praticando, e o Espírito Santo, que está intercedendo por mim, coloca um novo tijolo e eu entro numa nova dimensão de fé. Cada vez que eu entro numa nova dimensão de fé, eu tenho novas conquistas, novas realizações. Cada vez que eu continuo edificando, através da oração em línguas, eu nunca vou ficar no mesmo nível. Consequentemente, eu nunca vou ficar vivendo o mesmo padrão de vida. Vai sendo elevado também. Por quê? Porque tudo que se conquista e se realiza em Deus é mediante a fé no Senhor. Mediante a fé. A cada estação, a cada temporada,
nós vamos rompendo limites e vivendo outra dimensão. Aquilo que não conseguíamos ter vitória numa estação, num ciclo, eu começo a ter vitória, porque o Senhor está edificando, construindo a minha fé, e agora eu estou no outro nível. Os discípulos tinham expulsado demônios, mas eles se depararam com outro demônio, que a fé que eles tinham não foi suficiente. Mas aquela luta que eu estou enfrentando hoje, e que eu ainda não estou conseguindo vencer, se eu ficar orando em línguas, Deus vai colocar me levar numa nova dimensão de fé, que eu vou vencer. Eu vou vencer e tu continua vencendo. Porque quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está edificando, construindo e me levando a nova dimensão de fé. Para aquilo que você precisa e quer conquistar, tem que entrar numa nova dimensão de fé. A fé que você teve edificou a igreja, por exemplo, para chegar nesse número, nesse momento que vocês estão vivendo. Mas Deus vai edificar a fé para o próximo nível, para as próximas conquistas e para as próximas realizações. E isso, quando eu aprendi, fazem 25 anos. Um homem de Deus, a única coisa que eu lembro de toda a mensagem que ele pregou era isso. Se você orar em línguas, o Espírito Santo vai construir, vai edificar a sua fé e vai colocar tijolo por tijolo, para que você chegue ao seu destino profético, conquiste as promessas que Deus tem para ti e para que você viva o extraordinário do Senhor. Quando eu ouvi essa mensagem, todos os dias, eu morava no Japão, eu ia de bicicleta do apartamento até o trabalho, eu ia orando em línguas, não ia gritando, não era gritando nem nada, mas baixinho, baixinho, trabalhava 12 horas por dia, e como eu não tinha que conversar com ninguém, eram máquinas, eu ficava 12 horas por dia orando, todos os dias, segunda a sábado. Eu falei, isso vai ainda dar alguma coisa na vida. E perseverei em Deus, fui praticando. E com isso Deus foi nos levando cada vez mais a confiar em Deus, a viver coisas novas. E isso foi importante para momentos decisivos da minha vida. Porque em 2011 para 12, eu servi um ministério durante 14 anos, me dediquei, mas Deus começou a mover no meu coração uma transição, uma mudança ministerial. Eu tinha um bom salário, morava numa excelente casa, a igreja me dava boas condições, mas o Senhor disse, eu tenho um novo projeto para ti, e nesse novo projeto, eu iria começar algo sem salário, sem casa para morar, praticamente sem nada. E quando Deus diz para mim, para fazer essa transição, a fé que eu precisava estava lá. Eu só estou aqui hoje porque em 2012, Deus me deu um direcionamento e Deus me deu graça, fé, para avançar naquele propósito. Quando você edifica a tua fé, haverão momentos decisivos para que você vai ter que ter a fé. Confiar em Deus. Por quê, irmãos? Porque quem não confia em Deus não entra na terra prometida. Existe uma Canaã para você e para mim, para a tua família, para a tua casa, para a igreja do Senhor. Existe uma Canaã. A Canaã é símbolo de uma terra abençoada, onde as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, vão se realizar. Mas sem fé não consegue se entrar lá. A boa parte da igreja, das pessoas, elas estão no deserto ainda.
estão vivendo no deserto. Por quê? Porque não teve muitas vezes a fé para confiar em Deus, para obedecer a Deus, para seguir, pisar sobre a água e ver o mar se abrir. Mas naquele momento, Deus tinha nos dado fé. A graça de Deus, mas simplesmente fazendo o quê, irmãos? Obedecendo a Deus, é claro, mas praticando. E a cada vez que nós íamos praticando, Deus ia colocando novas dimensões de fé. Novas dimensões de fé, e nesses últimos anos, a cada ano, são novas conquistas, novas realizações no Senhor, tudo no Senhor. Os desafios quando chegam, Deus tem nos dado graça, tem edificado a nossa fé, porque não é por força, não é por poder, irmãos, é pelo Espírito de Deus. E uma das funções do Espírito Santo, na minha vida, na tua vida, é edificar, construir a nossa fé, até que se torne uma fé inabalável, aonde nós entramos num lugar, nada nos será impossível, nada. Talvez seja impossível hoje, coisas que você está enfrentando, guerras, lutas, que você tenta confiar em Deus, mas não precisa tentar, é apenas se render ao Espírito Santo. Irmãos, às vezes à noite eu era acordado, tantas vezes, por causa dos problemas, das lutas que a gente tinha, dos desafios. Eu orava a Deus, falava: Deus, eu estou ansioso, estou preocupado, isso me amedronta, Senhor, isso me amedronta. E eu orava, colocava diante de Deus, mas ainda ficava aquele sentimento lá, me corroendo, me afligindo. Aí eu ficava orando em línguas, às vezes passava a noite orando em línguas, mas de manhã estava a vitória do Senhor. Eu brinco com minhas filhas, né, porque todos eles tiraram carta, né, eu ficava assim: meu Deus, será que um dia eu vou conseguir andar com elas dirigindo? Irmãos, era um desafio, é uma coisa assim para alguns, mas para mim não era. Aí hoje eu ando com elas, mas oro antes, é claro, né? Tem uma filha minha que ela está com 20 anos, mas ela parece que tem uns 13. Falei: Beli, tu tem que andar com a carteira, não pode esquecer, senão vão te prender, porque tem cara que tem 13 anos ainda. E ela dirige e tal, não sei o quê. Mas eu oro antes, porque tudo precisa de oração, amém, irmãos? Então veja, o que Deus vai te levar a uma nova dimensão de fé. Eu estou aqui para profetizar isso, não só para te ensinar, porque quando vier um novo desafio, uma nova luta, a fé vai estar no teu coração, a fé vai estar ali para você obedecer a Deus, e pisar sobre o mar e o mar se abrir, em nome de Jesus, e pisar sobre a terra prometida, e derrotar os gigantes que têm afligido a muitos, mas você vai ser edificado pela fé, em nome de Jesus. Tu vai viver uma nova dimensão. Eu profetizo que ainda nesse ano, você vai ter novas conquistas e novas realizações do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Deus, Ele é bom, irmãos. E eu prego isso, entrego essa palavra hoje, que já passou das meia hora ali que eu tinha. Nós vamos acabar em nome de Jesus o culto aqui. Mas veja bem, pratique isso. Pratique isso. Não tem erro. Você pode não saber o que tu está falando, não está entendendo nada, mas o Espírito de Deus está edificando a vossa fé santíssima, em nome de Jesus. Meu Deus, essa palavra, eu falava: Deus, como que vamos viver determinadas situações que o Senhor tem prometido para nós? Porque eu quero crer, não é que eu quero crer naquilo, mas eu não tenho fé, Senhor. E o Senhor dizia: ora em línguas. Ore em línguas, pratique, porque você vai chegar lá. Até mesmo está falando para o Diego, para profetizar tem que ter fé. É segundo a proporção da fé. E hoje eu tenho profetizado coisas que depois que eu paro assim, falo: meu Deus do céu, o que eu disse? Mas já foi, Senhor. Irmãos, e Deus tem, olha, me honrados, porque praticamente não tem nada do que temos dito que não tenha acontecido. Não é por mim, é por Deus. A minha parte
é apenas eu me render ao Espírito Santo e edificar a minha fé. Eu sou hoje mais pentecostal do que os pentecostais, irmãos. Veja bem, eu sou um japonês. Se você conhecer um japonês ele é introvertido. É de difícil relacionamento, porque é desconfiado até as tampas. É a cultura. É a nossa cultura, infelizmente. Mas veja bem, quando o Espírito Santo nos enche e edifica a nossa fé, a nossa cultura é mudada. A nossa vida ela é transformada, irmãos. Pela presença e pelo poder do Espírito de Deus na nossa vida. Essa igreja aqui vai ser incendiada pelo fogo do avivamento, pelo fogo do Espírito. Em nome de Jesus eu estou liberando e profetizando isso sobre a tua vida. Eu assim, irmãos, eu tenho dificuldade para cantar e bater palma. Não, eu bato palma, mas bato no ritmo errado. E vou no ritmo errado. Então, ou eu canto, ou eu bato palma, um dos dois. A minha cultura dificulta, eu queria até pular e dançar. Mas não consigo. Mas quando o Espírito Santo vem, eu até canto. Até canto. Agora tu, quando era lá do mundo, enchia a cara, não tinha vergonha de nada. Dançava, errado, mas dançava. Agora vem para a igreja e fica assim, como uma estátua. Isso para mim me deixa indignado. Porque brasileiro é festeiro, não é verdade? E na presença de Deus, tu tem que fazer festa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Espírito Santo vem e nos pega, edifica a nossa fé, ele nos leva a uma outra dimensão. Prepare-se para uma nova dimensão. Porque é nessa nova dimensão de fé, você vai viver o que nunca conseguiu viver até hoje. E na próxima dimensão de fé, tu vai viver coisas novas e diferentes no Senhor. E você vai continuar progredindo de fé em fé, de fé em fé, e de fé em fé, você vai ser um instrumento poderoso de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém, irmãos?